Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para ter a nossa aula digital. É um prazer enorme, estou com muita saudade de vocês. Hoje, na frente 1, nós vamos ver a aula 17 e 18. O primeiro assunto do dia nosso é Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. São duas nomenclaturas. Nós vimos na nossa última aula que no século IV o imperador Teodósio ele dividiu o Império Romano em duas partes. Império Romano do Ocidente, capital em Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Esse é o assunto que nos interessa hoje. O Império Romano do Oriente também é chamado de Império Bizantino. Ok? Veja bem, nós não podemos falar de Império Bizantino sem falar da sua capital, Constantinopla. No século IV depois de Cristo, gente, Constantinopla era a maior cidade do mundo. Ela tinha mais de 1 milhão de habitantes. Olha, isso há 1.700 anos atrás. Mais de 1 milhão de habitantes. Além de ser a maior cidade do mundo, era também a cidade mais rica de todo o planeta. Por quê? Por causa do comércio. A atividade comercial garantia riqueza. E a cidade de Constantinopla foi construída numa região super estratégica. Ela dominava todas as rotas comerciais da Europa para a Ásia. Não tinha outro caminho, você tinha que passar lá. Então, por isso era um grande centro econômico. E o Império Bizantino teve dezenas de governantes, de imperadores. E eu vou destacar um para vocês. O imperador Justiniano. Justiniano, tem na apostila bonitinho, tem até um retrato dele de mosaico, na técnica mosaico vocês já viram, em frente 2 para da arte. O imperador Justiniano se destacou porque ele fez uma sacada super fantástica. Ele percebeu que o povo bizantino era super religioso, cristãos. E o que ele fez? Ele criou um poder chamado de cesaropapismo. É o poder que o imperador tem, só ele, de controlar a religião. Qual que é o segredo, gente? Quem controla a religião, controla o povo. Então, o povo sendo religioso e eu tendo poderes religiosos, o controle do imperador era mais efetivo. Só que também no Império Bizantino, haviam vários movimentos religiosos que discordavam da igreja oficial. A igreja oficial é aquela do imperador. Por exemplo, um grupo denominado monofisistas. Os monofisistas, um grupo religioso, eles defendiam a ideia de que Jesus Cristo tem uma única origem, a origem divina, já que ele é filho de Deus. Bom, mas para quem é cristão, ninguém duvida disso. Só que a igreja oficial, aquela do imperador, defendia a ideia que Jesus tem duas origens. Divina, porque ele é filho de Deus, mas também humana, porque ele é filho de Maria, uma mulher de carne e osso. Então isso gerava um atrito. Um outro exemplo, um outro grupo religioso chamado de iconoclastas. Os iconoclastas eram contra a adoração de imagens, o culto de imagens. Defendiam que se você faz uma oração, você está cometendo idolatria, correto? Então vejam vocês que importante que é isso. Agora, essa grande área religiosa acabou provocando atritos. Que atritos foram estes provocados? A revolta de Nica. A revolta de Nica foi uma revolta popular com forte influência religiosa, certo? Uma revolta popular com forte influência religiosa, a revolta de Nica. E o imperador vai se aproveitar disso para eliminar toda a oposição política que ele tinha. Ele liquidou, ele acabou com a revolta do imperador de maneira super violenta. Mais de 40 mil mortos. Estabilizando assim as questões religiosas. E o Justiniano também, ele reorganizou com o Código de Leis, né? O direito romano, o famoso direito romano, ele reorganizou, porque estava tudo meio bagunçado, espalhado, e colocou tudo num lugar só, no Corpus Juris Civilis. E o imperador Justiniano também tinha uma fixação, uma neura, que era restaurar o antigo Império Romano.
Lembre-se que ele é governante do Império Romano do Oriente, bizantino. Então só falta outra metade para ele conquistar, o Ocidente. Então, essa fixação de restaurar o antigo Império Romano vão provocar uma onda sucessiva de guerras. Só que para sustentar essas guerras, o imperador precisava de dinheiro, ele vai aumentar os impostos. Esse aumento de impostos acabou provocando um grande descontentamento popular, certo? E essa sucessão de guerras de Justiniano e os seus sucessores vão provocar um desgaste do exército. Tanto que em 1453, o Império Romano do Oriente ou Bizantino é conquistado pelos turcos. Agora, nós falamos em Império do Oriente e o do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, certo? Ele chegou ao fim no século V, mais precisamente no ano 476. Pelo quê? O principal fator foram as invasões dos povos bárbaros. Agora a pergunta que a gente faz, quem são esses bárbaros? Os bárbaros, era a denominação que os romanos davam para quem não vivia dentro do Império. Então, ou você é romano, se mora fora do Império, você é bárbaro. Mas esses bárbaros pertenciam a um grande grupo, chamado germânicos. E eles vieram provavelmente de onde? Provavelmente do norte da Europa, né? Rússia, Península da Escandinávia, onde hoje é Noruega, Suécia, correto? Agora vejam vocês, esses povos bárbaros, eles tinham algumas características marcantes. Por exemplo, a economia, do que eles viviam? Era uma agricultura rudimentar, super simples, se praticava. O pastoreio, a criação de animais, gado, ovelhas, cavalos, mas a principal atividade eram os saques, o roubo, a pilhagem, certo? Eles viviam disso. Na primavera, eles atacavam povos vizinhos, cidades do litoral, saqueavam e roubavam tudo. Se tem algum tesouro, gado, pessoas como escravas, essa era a principal atividade econômica. Já a organização religiosa é aquele padrão básico que nós já vimos. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, naturalistas, esses deuses eram elementos da natureza, certo? Uma religião sanguinária, eles praticavam sacrifícios humanos, e uma religião também mitológica, com muitos mitos e lendas, uma religião guerreira. A organização política era extremamente simples, gente. Eles se organizavam em clãs. O que é o clã? Um grupo familiar. E em tempos de guerras, esses clãs se uniam para lutar, para roubar ou para se defender. Tanto que terminou o conflito, repartiu o saque, cada um voltava para sua casa, certo? As leis dos bárbaros germânicos têm uma característica interessante também. Eles não davam muito valor para a escrita, gente. A palavra para eles era super sagrada. Tinha um peso muito forte. Então, as leis eram costumeiras. Se é um costume, se é uma tradição fazer, é lei. Não precisa estar escrito. Certo? Não precisa estar escrito. Os bárbaros germânicos vieram do norte da Europa, principal atividade econômica, saques, não única, organização política simples e uma religião politeísta. Beleza? A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.